vontade de ouvir a palavra de Deus? Fala eu. Maravilha. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Diz assim o texto: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último. Obrigado. O que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes a sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, pois o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Agora, Apocalipse capítulo 3, versículos de 15 em diante. Leia na Bíblia, por favor. Aí. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 em diante. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E não sabes que tu és infeliz, miserável e pobre, e cego e nu. Amém. Veja que Jesus quer vomitar da sua boca o pessoal da igreja em Laodiceia por uma razão, porque depois que termina a frase, olha aí na Bíblia, vomitar-te-ei da minha boca, que versículo é esse? 16. Depois que termina a frase, vomitar-te-ei da minha boca, na sequência tem uma palavra de transição. Pois dizes, ou como você diz, ou por que você fala. Parece que Jesus quer vomitar da sua boca os crentes de Laodiceia por uma razão. Porque eles dizem que são uma coisa que eles não são. Porque geralmente a gente fala que isso tem a ver com a mornidão e tal. Eu acho que tem a ver mesmo, tal, está tudo certo. Porém, a explicação do texto, do porquê Jesus vai vomitar da sua boca, deixa eu me perder aqui. Deixa eu achar aqui. A explicação do texto que Jesus vai vomitar da sua boca essas pessoas é porque, na sequência, ele diz: porque você diz isso, isso e isso. E aí, o que tem naquela sequência? Porque você diz: eu sou rico, de nada tenho falta e tudo mais. Porém, Jesus Cristo diz: mas você, na verdade, é pobre, miserável, cego e nu. Ao lermos o Evangelho, percebemos que o julgamento de Deus, presta bem atenção, deixará muitas pessoas surpresas. Porque os parâmetros para o julgamento de Deus não são os mesmos parâmetros do julgamento que nós usamos, ou que nós pensamos. Quando Deus coloca, por exemplo, em Mateus 7, pessoas à direita e pessoas à esquerda, percebemos que os parâmetros de Deus
para colocar aquelas pessoas à direita e aquelas pessoas à esquerda, são muito diferentes dos nossos parâmetros. São muito diferentes dos ensinamentos da religião como sendo vontade de Deus. Eu não sei quem teve essa mesma experiência, mas eu me converti e cresci no Evangelho. Eu já aceitei Jesus adulto, como vocês sabem, mas eu cresci assim espiritualmente numa igreja onde usar barba era pecado, mas bigode, não. E aí a gente nunca pergunta por quê. Porque o mesmo pastor que diz que é pecado usar barba, porque vai para o inferno, ele usa bigode. Porque, enfim, eu cresci aprendendo espiritualmente que pregar sem paletó, sem gravata, era pecado, estava errado. Eu já fiz muita gente comprar paletó e gravata. Muita gente. Muita gente. E quem não tinha, eu dava o meu paletó e minha gravata. Dias atrás, numa reunião de... Eu nem lembro porquê, estava uma reunião de pastores e eu trouxe uma caixa de gravata. Vocês lembram? Quem lembra aqui? Os pastores. Mas eu não sei quantas gravatas tinha ali, umas 50, por aí. Eu falei, pega a gravata aí para vocês um pouco. E eu ainda continuo tendo um monte de gravata. Ver TV era pecado. Para eu ser consagrado a pastor, eu tive que assinar um documento de 2 páginas. E uma das perguntas é que eu não tivesse TV, e se eu tivesse, eu tinha de me comprometer a me desfazer do aparelho num prazo X, que eu não lembro aqui agora. Parece que eram 30 dias ou 60 dias, eu tinha que, já que eu quero ser consagrado, eu não podia ter televisão. Hoje, essas mesmas igrejas têm programa na TV. Mulher cortar o cabelo era pecado, aparar a ponta do cabelo. Eu até acho. Uma hora a gente pode entrar nesse assunto, porque lá em Coríntios, a Bíblia diz que a mulher tem que ter o cabelo crescido. E é o que a Bíblia diz, você está entendendo? Ah, pastor, por quê? Porque tem lá um dos anjos, não sei o que lá, mas tem que ter. Entendeu? Tá certo. Agora, tem diferença de ter o cabelo crescido para nunca aparar a ponta do cabelo. Mas eu cresci numa doutrina que se aparasse a ponta do cabelo, pelo amor de Deus, tinha que ficar sem tomar ceia. Aliás, eu cresci num ambiente onde o pastor decide quem toma ou não toma ceia. Então, mesmo sem nenhum tipo de base, eu falo base escriturística, base bíblica, ensinavam que era assim que Deus queria. E aí, como a gente entra nesse meio, aprendendo o Evangelho com esse viés, então, a sua cabeça está formatada para aprender daquele jeito. Isso funciona com doutrinas, tipo doutrinas essenciais, doutrinas menos essenciais, doutrinas que gravitam em torno da teologia, como, por exemplo, o aliancismo, ou não aliancismo, o dispensacionalismo, ou não dispensacionalismo. Alguém decidiu que o mundo, a história humana foi dividida em 7 dispensações. Alguém decidiu. Inocência, consciência, governo dos homens, ou governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. 7 dispensações. É legal, fica tudo quadradinho, fica tudo bonitinho, quando a gente começa a entender que quando Deus fala com Adão e Eva, como fala, a dispensação da inocência, quando eles caem em pecado, vira a dispensação da consciência, depois do dilúvio vem os Nimrod, aquele pessoal, a dispensação do governo humano, depois Deus chama Abraão, Isaac, Jacó, aquele pessoal da aliança, aí começa a dispensação dos patriarcas, patriarcal, depois Deus chama Moisés, aí começa a dispensação da lei, depois chega Jesus e começa a dispensação da graça, e depois quando Jesus voltar, no toque da última trombeta, começa a dispensação do milênio. Então, é fácil entender, veja que eu sintetizei aqui em 2 minutos,
o dispensacionalismo clássico. Muito embora tenha dispensacionalismo de 5 dispensações, enfim, tem vários, mas esse é o principal, que em 7 etapas, em 7 tempos, em 7 períodos, você despeja a história da humanidade. Pô, legal, intuitivo, fica quadradinho, fica fácil entender. Mas quem disse que é uma doutrina bíblica? Que é ensinado como sendo uma doutrina que, se você não crê desse jeito, e ao invés disso você abraçar o aliancismo, como os reformados abraçam, então você é tratado como um herege. Mas tanto a doutrina do aliancismo, quanto a doutrina do dispensacionalismo, são formas humanas de tentar entender e colocar em caixinhas quadradinhas a Bíblia. Nada mais do que isso. Assim como o pré- e pós-tribulacionismo, são formas humanas de ver o texto. Olha, eu vejo assim, e o outro, eu vejo assim. E aí parece, para o pós-tribulacionista, que o pré-tribulacionista é um herege de 5ª categoria e vai perecer, e está assim como o pré-tribulacionismo olha para o pós e fala, não, isso é uma doutrina de perdição. Mas são formas humanas. Jeitos humanos de ler o texto. E entender do texto X, Y, Z, o outro entende X, P, T, O, baseado no texto. Então, como eu cresci aprendendo um monte de coisas, como bíblico, que não estava na Bíblia, aí quando eu comecei a namorar a Vanessa era de uma igreja mais hard do que a minha. Eu era do Ipiranga, ela era da Madureira, e Madureira tinha uma época que era tipo irmão da Deus e Amor. Vou dar uma ideia. A primeira vez que eu fui no culto da igreja da Vanessa, a minha avó era daquela igreja, ela era regente. E a minha avó que ganhou a Vanessa, que levou a Vanessa para a igreja. Minha avó esteve com vocês aqui pouco antes de morrer. E minha avó, beleza, serva de Deus, está tudo certo. Aí eu estava lá na igreja, aí eu ia de paletó, porque eu era pregador, gostava de pregar e tal. A minha avó foi lá, onde eu estava sentado assim como está o Heraldo, vocês não estão vendo, o Heraldo e o Roger, com a perna cruzada assim. A minha avó foi lá e falou assim, descruza a perna, que aqui não pode cruzar a perna. Eu falei, meu Deus, aí eu me lembrei, de verdade, na hora eu me lembrei do centro. Por quê? Eu cresci no centro, sabe Macumba? Quem é que foi de centro? Pode cruzar a perna? Não pode. No centro não pode cruzar a perna, não pode cruzar o braço, não pode cruzar o dedo, não pode cruzar nada, porque senão atrapalha a corrente. Que eu não sei o que é isso aí, de verdade, entendeu? Mas se alguém tiver com a perna cruzada no centro, o que acontece? Alguém vai lá e fala assim, você pode descruzar o braço? Aí eu falei, meu Deus, aqui não pode cruzar a perna. Aí na época das festas de jovens, não sei se era a irmã, quem era a irmã que media a saia? A mulher do pastor media com a régua. Tinha uma regra. Porque tinha uma novela da Globo, da época que a gente começou a namorar, que ficou na moda usar saia arrastando no chão. Saião mesmo. E aí as irmãzinhas aproveitaram, porque falou assim, bom, já que agora é moda, beleza, então meu sonho, agora estou na moda. E aí as irmãs, aí o pastor falou, não, saia arrastando no chão é moda, só que não pode ser acima do joelho. Então desenvolveram uma regra, que para você ir para a igreja, media do joelho para baixo, não sei quantos dedos. Mas quando a gente lê o texto bíblico, Bíblia sagrada, Bíblia. Porque assim, é muito fácil atacar esse tipo de coisa. A Amanda, você não é aí, Amanda, que você senta. O que você está fazendo aí? Você senta por aqui, ó. Certo. Aí a Amanda, ela é crente dessa época aí, desse regime, eu estou falando. Você deve saber como é que funciona. Eu tenho tia que foi excluída porque andou de bicicleta. Porque mulher podia andar de bicicleta na garupa, de lado. Não, vocês estão rindo,
Quem sabe dessas histórias, tudo que eu estou falando? Levanta a mão. Então pronto. Pergunta para esse pessoal aí depois. Você, meu Deus, não, senão vai fazer uma fila para perguntar para mim. Pastor, para perguntar para qualquer um. Isso é fato. E hoje, veja, eu sou uma pessoa apaixonada pelo texto bíblico. Então eu não sou, eu posso não ser o melhor exegeta, o melhor intérprete da Bíblia, está tudo certo, eu nem quero ser, eu sou só um crente, mas eu sou apaixonado pelo texto bíblico. E aí eu comecei olhando o texto bíblico, eu não conseguia encontrar nada disso. Nada disso. Tipo, Jesus tinha barba. Eu falei, pastor, dá para falar isso na Bíblia? Dá, em Isaías. Um dos textos messiânicos é que ele perdoou aqueles que lhe arrancaram a barba. Imagina arrancar, quem tem barba sabe como é grosso a barba. Um chumaço da barba. Esse é um dos textos messiânicos. Então, quando a gente lê a Bíblia, eu não encontrei nada disso. E esse tipo de negação do texto bíblico para abraçar doutrinas de homens continua acontecendo. Mas não apenas quando tem a ver com usos e costumes. Porque usos e costumes, tudo isso que eu estou falando, no fim é até engraçado você falar, ele media a saia, não sei o que lá, tal, aí está tudo bem. Mas quando a gente para pensar naquele texto do Antigo Testamento, prepara-te, ó Israel, para quê? Quem lembra o texto? Para quê? Para encontrares com o Senhor teu Deus. Um dia, eu e você estaremos frente a frente com Deus. O Deus que nós pregamos, o Deus que nós cantamos, o Deus que nós falamos, o Deus que nós tememos, o Deus que nós servimos, o Deus que alguns odeiam, o Deus que alguns relegam, o Deus que alguns pregam, o Deus que alguns ignoram. Um dia nós estaremos diante dele. É assim que se explica o texto de Eclesiastes, aquele texto que para muitos é difícil, né? O espírito, pó volta o pó que o deu, e o espírito volta a Deus que o deu. O espírito de quem volta a Deus que o deu? De todos. O espírito volta a Deus que o deu, e Deus lhe dará um destino eterno. Seja como for, um dia todos nós estaremos diante de Deus. Um dia você vai ter um tete a tete com Deus. Você, Deus e mais ninguém. E quando estivermos diante de Deus, não teremos teólogos, não teremos intérpretes, não teremos professores, não teremos pastores, não teremos doutrinas de homens, não teremos tradições, não teremos traduções, não teremos convenções, não teremos pastores presidentes, não teremos bispos, não teremos professores, não teremos apóstolos, não teremos ninguém. É você e Deus. Só. Você e Deus. Eu e Deus. E só, e mais ninguém de lado. Ninguém a quem recorrer. Não é igual o show do milhão, que você tem os universitários, e você tem a plateia, e você tem os dados para você. Não, é você, Deus e só. Pensa numa sala que tem você e Deus. E lá é você diante do Senhor. E nenhuma desculpa vai colar. E acontecerá o juízo de Deus. E os parâmetros desse juízo. Porque o que é o trabalho de um advogado? O que o advogado tem que conhecer? Lei. Porque quando eu processo você em alguma situação que eu me entendi como lesado, vamos diante do juiz. O juiz vai julgar o que eu falei com base na lei, e vai julgar o seu argumento com base na lei. E o meu advogado vai usar o que eu disse com base na lei. Eu não sei a lei, então eu contrato um advogado que fala assim, fala para ele que eu estou me sentindo lesado por isso, isso e isso. O que a lei fala?
Aí o advogado vai dizer, olha, ele está lesado porque a Constituição, ou o Código Penal, ou o Código sei lá o quê, diz isso, 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 isso. Ele vai escolher a lei que rege o assunto que eu estou levantando e movendo o processo, e vai dizer assim, assim, assim. Enquanto que o advogado de defesa, que também conhece a lei, vai dizer assim, então, esse que ele falou na lei, também tem isso e isso, e aí o juiz que conhece a lei, mais do que os dois, vai dizer assim, bom, baseado no que o César falou, apoiado no que o advogado dele trouxe da lei, e baseado no que ele falou, e que o advogado dele trouxe da lei, eu entendo que é assim, assim, assado. E acabou. E aí vai sair uma sentença. Um dia nós estaremos diante de Deus, e nós não teremos mais recurso. Deus é a última instância. E diante dele sairá um veredito final. É eu e Deus, é você e Deus, e nenhuma desculpa. Acontecerá o juízo de Deus. Só que os parâmetros, a regra, não é o que eu aprendi na minha igreja, quando eu me converti. É a que está escrito aqui. Não é o que o pessoal falou lá no rádio, é o que está escrito no texto. E acabou. Eu li 2 textos, 2 cartas de Jesus. E eu quero deixar 3 pontos para a gente pensar nessas 2 cartas que nós lemos, nessas 2 porções. Primeiro, a nossa identidade precisa estar equalizada com a opinião de Deus a nosso respeito. Quem eu sou para vocês precisa ser o mais próximo possível de quem eu sou para Deus. Porque se quem eu sou para vocês combinar com quem eu sou para Deus, está tudo certo. Mas se não combinar, a versão que vale é a de vocês ou é a de Deus? É a de Deus. Em Apocalipse, Jesus manda recados importantes para 7 igrejas. E se esse documento aí do Apocalipse chegou até nós, significa que precisamos ver o que as epístolas de Jesus, as cartas de Jesus para a igreja, dizem a nós. Então, num certo sentido, o pessoal diz, a epístola mais importante do Novo Testamento é Romanos. Quem escreveu Romanos? Paulo. E essas 7 epístolas, quem escreveu? Jesus. Ele ditou e João escreveu. Então, Jesus. Em cada uma das 7 igrejas existe uma frase, com uma diferença, uma variação só, que é em Esmirna, que a gente vai até tratar daqui a pouco. Está com a Bíblia aberta em Apocalipse? Coloca aí. Apocalipse 2, falando da igreja de Éfeso, Jesus Cristo diz o seguinte, deixa eu achar aqui, Jesus Cristo diz o seguinte, 2, conheço as tuas obras, eu sei quem você é. Eu conheço suas obras, quer dizer, eu sei quem você é. Em Esmirna, no capítulo 2, versículo 9, Jesus diz assim, eu conheço a tua tribulação. No capítulo 2, versículo 13, falando para a igreja de Pérgamo, Jesus Cristo diz assim, eu conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. No capítulo 2, versículo 19, para a igreja em Tiatira, ele diz o seguinte, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, sendo mais numerosas que a primeira e tudo mais. No capítulo 3, versículo 1, para a igreja de Sardes, salvo engano, ele diz o seguinte, essas coisas diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas, eu conheço as tuas obras, e que tens nome de que vives, mas está morto. Eu conheço, eu sei. Para todo mundo você tem nome de que está vivo, mas na verdade está morto. O capítulo 3, versículo 8, para a igreja em Filadélfia,
Jesus diz o seguinte: conheça as tuas obras, e eis que ponho de ti uma porta aberta, tal, que ninguém pode fechar. Os pregadores gostam desse texto. O capítulo 3, versículo 15, para a última igreja, a igreja em Laodiceia, Jesus diz o seguinte: eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio quente, como é morno, tal, vomitar-te da minha boca e tudo mais. Nessas cartas, Jesus, são 7 cartas, são 7 igrejas. E Jesus, em cada carta, em cada igreja, está dizendo: eu conheço você, eu conheço você, eu sei quem você é, eu sei o que você faz, eu sei quem você quer que as pessoas pensem que você é, mas eu sei quem você é de verdade, eu sei onde você vai, eu sei o que você sente, eu sei o que você faz. Ele conhece a verdade de cada crente. Ele conhece a verdade de cada crente. Então, nesse primeiro ponto, eu quero dizer o seguinte: a nossa identidade precisa estar equalizada com a opinião de Deus a nosso respeito. Porque em cada carta, Jesus dá conselhos sobre mudanças importantes que precisam acontecer. Existem 3 formas, na verdade tem mais, mas na teologia eu vou falar os principais. 3 formas de ler o Apocalipse. Tem uma visão preterista, tem uma visão futurista e uma visão historicista, que não é o assunto aqui, não é aula de Apocalipse. Eu prefiro entender que quando se trata das 7 igrejas, e das 7 cartas de Jesus às igrejas, todas essas cartas têm mensagem de Deus para mim. Eu prefiro entender desse jeito. Ah, mas essa carta fala da época da igreja, da Idade Média. Eu não quero nem saber, eu quero saber o seguinte: o que Jesus falou para aquele pessoal que tem a ver comigo, o que Jesus criticou naquele pessoal que tem a ver comigo, o que Jesus elogiou naquele pessoal que tem a ver comigo, e o que Jesus aconselhou para aquelas pessoas, que eu possa aproveitar esse conselho, e pronto. Uma leitura mais prática, mais real, mais sincera, mais verdadeira, porque nessas cartas Jesus dá conselhos sobre mudanças importantes que precisam acontecer. E já que as pessoas serão julgadas pelo que Jesus conhece delas, e não pelo que elas apresentam para Jesus, porque nós já vimos isso lá atrás, Jesus vai julgá-las não pelo show que eles apresentaram, mas por quem eles são nos bastidores. O show que nós apresentamos é uma coisa. Veja Isaías capítulo 1, versículo, eu não sei o versículo, eu acho que é o 14. Isaías capítulo 1, abre aí, eu não tinha colocado no meu esboço aqui do sermão. Isaías 1, 14 diz assim, palavras de Deus: não continuem, eu vou ler o 12, vai, o 11. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Deus está reclamando do culto das pessoas. Diz o Senhor: eu já estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de bezerro, nem de cordeiro, nem de bode. Pergunta: quem foi que pediu tudo isso? Deus. E Deus está dizendo: eu estou cheio já, não quero mais. Pastor, Deus não quer mais ou Ele quer? Resposta: quer, mas não dessas pessoas. Ele está cheio do culto dessas pessoas. E aí, segue o texto. Não, eu parei em qual? 12, vamos para o 13. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim uma abominação. Quem pediu incenso? Deus, mas aqui ele está dizendo: o de vocês é uma abominação. As luas novas, os sábados, as convocações, as assembleias, eu não posso mais suportar a iniquidade, nem mesmo nas reuniões solenes. As vossas luas novas, vossas solenidades, a minha alma odeia. Já me são pesadas as vossas festas, eu já estou cansado de sofrer. Por isso, quando vocês estendem a mão no culto, eu escondo de vocês os meus olhos. Ainda que multipliquem as orações, eu não ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então, quem foi que disse que quer o louvor? Deus. Quem foi que disse que é o holocausto? Deus.
mas daquelas pessoas ele não quer. Então, é muito importante a gente entender as 7 cartas do Apocalipse, e você lê todas as 7 em 15 minutos, 20 minutos. Se você quiser uma leiturazinha melhor, um livro, um caderno e uma caneta do lado, destacando, talvez você gaste 1 hora, para perceber que Jesus falou para todo mundo: eu conheço vocês. Para perceber que Jesus falou para todas as igrejas: a quem vencer, vai acontecer isso, isso, isso. E o que eu tenho que fazer para vencer? Tem que vencer isso, isso. Está tudo aí no texto. Essas cartas estão na Bíblia, porque podemos usá-las para encontrar em nós situações que precisam ser corrigidas. Aqui, Jesus, não sou eu, não é Paulo, não é a convenção da igreja Jesus, sei lá o quê, não. Aqui Jesus Cristo, o seu Salvador, está dando alguns spoilers sobre como você e eu seremos tratados no julgamento no último dia. Então vale a pena, já que as pessoas serão julgadas pelo que Jesus conhece delas, e não pelo que elas apresentam a Jesus, então vale a pena ler essas cartas com calma. Quando a nossa identidade, ou como nós nos apresentamos, aqui é diferente, como a forma como Deus nos enxerga, um dos dois está errado. E com certeza o erro não está em Deus. Então, Deus nos dá a chance de corrigirmos a rota que a gente está fazendo, para que quando chegar a nossa vez de estarmos diante dele, tenhamos paz, alívio na alma, gratidão e expectativa. É a minha vez. Tem uma música na harpa cristã que fala: quando a angelical trombeta nesse mundo exturgir, o meu nome eu ouvirei Jesus chamar. Isso é paz, confiança, alívio e expectativa. Em João capítulo 3, um religioso importante vai a Jesus à noite. Ele vai na casa de Jesus. Por que à noite? Por que sozinho? E mais do que isso, porque Jesus disse a ele que ele precisava nascer de novo. Esse cara é o Nicodemos. E ele vem a Jesus com uma conversa. Primeiro, você só vai na casa de alguém à noite, melhorando o português, você só vai à casa de alguém à noite, sem avisar e sem combinar, se você precisa muito. Você não vai à noite, 10 da noite, na minha casa, bater no meu portão para uma visita social. Eu já atendi irmãos à noite, talvez alguns que estão aqui. Eu já passei madrugada com irmãos aqui aconselhando, mas porque precisava, porque era uma situação pontual. Então, bora vir à noite, bora orar, vamos chorar, vamos abraçar, vamos ver o que dá para fazer. Agora, sem marcar, na minha casa, eu vou falar: ué, o que está acontecendo, irmão? 10h30? Isso é hora, 11 horas? A Bíblia mostra que Nicodemos foi buscar Jesus de noite, sem combinar. E foi recebido. Então isso mostra angústia, desespero, não é? A pessoa que busca outra noite na casa, ele está com... Mas quando Jesus abre a porta, ele bate na porta com desespero. Quando Jesus abre a porta, o eu fala mais alto. Ele era um principal da sinagoga, ele era um doutor da lei. Isso está em João capítulo 3, versículo 1. Certo homem chamado Nicodemos, doutor da lei, foi de noite ter com Jesus e disse-lhe, eu estou falando meio de cor, mas não sei se é assim que está no texto, mas é mais ou menos isso: bom mestre, ou mestre, sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Não é isso? Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer, quer dizer, olha o plural, sabemos. Ele fala em nome de uma comunidade.
Ele vai à noite falar com Jesus, talvez por desespero, mas quando a porta abre, Jesus cordialmente fala, pois não. Aí ele fala, aí ele vem com essa conversa, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Presta atenção num detalhe. Fariseu, esse cara é fariseu, é do partido do farisaísmo, sempre julga. Até para elogiar, ele julga. Quando Jesus abre a porta, ele fala assim, nós entendemos que você é mestre vindo de Deus. Quem perguntou? Quem perguntou? Jesus está de pijama à noite em casa. Quando Jesus abre a porta, o cara, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque nós pesquisamos, nós avaliamos, e entendemos que ninguém pode fazer os sinais que tu faz. Quem perguntou isso? E por que você está indo lá à noite, encher a paciência de Jesus com essa conversa? A primeira fala de Jesus para Nicodemos é, cara, você precisa nascer de novo. Jesus não entra na conversa, não diz, obrigado, valeu, legal, que bom que você percebeu, ufa, até que enfim. Não. Jesus ouve essa lisonja de lábios, essa honraria humana. Sabemos que as mestres vêm de Deus, porque ninguém pode fazer sinais se Deus não for com ele. E Jesus diz assim, necessário te é nascer de novo. É isso que você veio buscar? Toma. Você é um cara que precisa nascer de novo. Pelas evidências do texto, Nicodemos era um religioso que apresentava uma coisa, mas vivia outra. Por isso, isso está acabando com seus dias. O Nicodemos é um cara que é elogiado, aplaudido, o nome dele aparece no jornal, mas quando ele deita na cama à noite e olha para o teto, ele não consegue dormir. Porque ele pensa, eu sou considerado pelas pessoas como um homem de Deus, eu sou um cara que falo sobre as Escrituras para as pessoas, eu sou uma pessoa a quem as pessoas recorrem para saber mais sobre Deus, eu sou uma base, um referencial, uma autoridade quando o assunto é Deus, mas por algum motivo eu não vivo isso. As pessoas não sabem, mas eu não sou isso tudo. Então ele vai procurar Jesus de noite, mas quando a porta abre, o seu ego infla, e ele diz, eu sei que o Senhor é mestre, não sei o quê. Por alguma razão que o texto não diz, ele vai desesperado até o pregador de Nazaré com essa demanda, mas quando ele chega lá, ele ouve de Jesus, você precisa nascer de novo. Demorou, porque o Nicodemos ouve a palavra de Jesus, não é o assunto aqui, eu não vou voltar, não vou sair, vou voltar, mas ele sai e não volta. Isso é o começo do ministério de Jesus, João 3. E só quando Jesus é morto na cruz, porque lá na casa de Jesus à noite, só Jesus. Você lembra João 3,16, que é o texto mais conhecido da Bíblia? Jesus pregou esse texto, falou isso só para um cara, que é Nicodemos. Jesus falou João 3,16, porque Deus ama o mundo de tal maneira. Mas a história começa no 14, porque assim como Moisés levantou a serpente no deserto, Nicodemos, um dia o Filho do Homem vai ser levantado. E todo aquele que crer nele não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Aí entra o 16, porque Deus, Nicodemos, amou o mundo de tal maneira. E o Nicodemos ouve aquela palavra toda e não volta. Aí quando Jesus morre na cruz, eu acho que quando o Nicodemos, por ser do Sinédrio, vê a cruz levantada, ele lembra. Caramba, ele falou que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, um dia o Filho do Homem seria levantado. E agora está aí ele levantado, suspenso entre a terra e o céu, de braços abertos. E aí ele crê em Jesus. E junto com José de Arimateia lhe oferece o Santo Sepulcro. A nossa identidade aqui na terra precisa ser equalizada, sintonizada com a leitura que Deus tem de nós lá no céu. Senão, vai dar tudo errado. Quantos velórios, desculpa ser direto, quantos funerais estamos fazendo aqui, cantando louvores em volta do corpo, cuja alma está ardendo em agonia no inferno, porque o que a pessoa apresentou aqui não é a mesma coisa que Deus sabe dela lá.
Quantas pessoas estão descendo à sepultura sob músicas e louvores e discursos de pregadores, e na verdade estão em agonia. Quantas festas, quantas honrarias, quantos títulos estamos conferindo a pessoas aqui na terra que nunca serão reconhecidas por Jesus lá no céu. Para quem Jesus vai dizer: quem é você? Nunca falei com, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Mas em teu nome eu fiz um monte de coisa, mas eu não te conheço. Quantas pessoas estão partindo para a eternidade sem ter o aval, o carimbo de salvo da nossa denominação, porque ele servia na X igreja, ou porque ele era da religião tal, ou porque ele não professava nenhuma fé, ou porque ele nunca foi sei lá o que, crismado, ou teólogo, sei lá o que, mas que nos precederão no céu. E quem disse isso não fui eu, foi Jesus, em 2 textos. Mateus 8:11, lê aí. Digo-vos, palavras de Jesus, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Outro texto, Mateus 21:28, esse é pesado. Eu vou dizer o seguinte, pensa num texto de tarja preta, porque se não fosse Jesus que tivesse falado, muita gente ia torcer o nariz quando eu lesse. Aliás, sendo Jesus, vai ter gente que não vai gostar, mas não gostou, coma pouco, é Jesus que mandou. Mateus 21:28, palavras de Jesus: digo-vos que muitos virão, não, esse eu já falei, né? É Mateus 21:28 agora. Mateus 21:28. Então vamos lá. Esse eu não tinha aqui, vou ter que achar junto com você aqui. Mateus capítulo 21, versículo 28. Eu coloquei por último, não salvei aqui. Diz assim o texto: um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, hoje vai trabalhar na minha vinha? Respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo ao segundo, disse a mesma coisa, mas esse respondeu: não quero. Mas depois arrependido foi. Qual desses 2 fez a vontade do Pai? E disseram: o segundo. Declarou Jesus: em verdade vos digo que publicanos e prostitutas vos precederão no reino de Deus. Eu vou ler só até aqui, porque eu posso continuar aqui, não vai, posso até continuar, vai piorar, quer ver? Ó? Porque João veio a nós, outros, no caminho da justiça, e não acreditaram nele, ao passo que publicanos, meretrizes, creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Jesus Cristo, o dono da salvação, é que está dizendo isso. O fato é que lá em... Lembra quando Davi foi chamado, escolhido? Primeiro Samuel chegou, o Jessé colocou os filhos mais, os maiores, mais bonitos, e aí Deus falou assim para Samuel. Samuel, quando viu o primeiro, disse assim: certamente está perante o Senhor seu ungido. E Deus disse para ele assim: sabe quando dá um tapa na cabeça? É mais ou menos um pedala Robinho desse aí. Deus falou assim para ele: cara, eu não vejo como vê o homem. Está aí a dica. Então, o primeiro ponto, eu acho que eu vou ter que ficar no segundo por causa do nosso tempo. Nossa identidade precisa estar equalizada com a opinião de Deus a nosso respeito no final. Segundo, cuidado com o narcisismo espiritual. Não sei se você prestou atenção, nós lemos 2 textos. Em 2 cartas de Jesus a 2 igrejas diferentes. Uma para a igreja de Esmirna e outra para a igreja de Laodiceia. O capítulo 3, versículo 15, para a igreja de Laodiceia, ele diz assim, presta atenção, se há uma parte importante desse culto, presta atenção. Conheça as tuas obras, palavras de Jesus, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque dizes,
estou rico, estou abastado, não preciso de coisa alguma, e não sabes que tu és infeliz, miserável e pobre, e cego e nu. Pensa numa igreja rica. Uma hora a gente fala, todo mundo que prega sobre as cartas do Apocalipse fala de como é cada cidade, não sei o quê. Então beleza, Laodiceia é uma igreja rica, o pessoal tinha grana. Então pensa num pessoal que tinha dinheiro, carros importados lá fora com motoristas esperando. Esse é o perfil, se fosse hoje, da igreja em Laodiceia. Mansões em condomínios. Esse é o perfil, empresários, donos, patrões, ricos. E aí ele diz, rico sou, estou abastado, não tenho falta de nada. Essa é a ideia deles mesmos. Aí vem a ideia de Jesus sobre eles. Então, você fala que você é rico, mas você é miserável, desgraçado, pobre e cego e nu. Agora, o outro texto que eu li é o contrário. Capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja de Esmirna, palavras de Jesus, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, aleluia, aquele que esteve morto e tornou a viver. Eu conheço a tua tribulação e eu conheço a tua pobreza, mas você é rico. O que importa não é a situação ou o show que eu apresento, mas é o que Deus entende de mim. Ele se volta para uma igreja pobre, paupérrima, sofrida, perseguida e que vai padecer mais perseguições e diz: eu conheço a sua pobreza, mas eu quero dizer uma coisa a você: para mim você é rico. E ele se volta para uma igreja rica, milionária, motoristas particulares, empresários, donos, reis e rainhas da cocada da época, e diz: vocês são miseráveis e desgraçados, e pobres, e cegos, e nus. O que importa não é o que eu penso de mim, mas o que Jesus enxerga de mim. É essa a imagem que vale. E aí o segundo ponto, cuidado com o narcisismo espiritual, que é essa desgraça que acometeu a igreja em Laodiceia. Todo mundo fala, a única carta de Jesus que não recebeu repreensão foi Filadélfia. Não, Esmirna também não recebeu. É que o pessoal gosta de Filadélfia porque fala lá da porta aberta, não sei o que lá, e a Esmirna fala da tribulação, não sei o que, mas não tema, eu vou guardar você. Não tema, eu vou estar com você nessa tribulação aí. A psicologia catalogou um transtorno de personalidade, batizando esse transtorno de síndrome de Narciso. É um transtorno de personalidade. Na mitologia grega, voltando aqui, eu estou lutando contra o relógio, Narciso era filho de uma ninfa com um deus, na mitologia. Esse deus é o deus Quefiso, que a gente fala aqui no português, Cefiso, que é o deus da água, dos lagos, das águas, do mar, tal, na mitologia grega. E um dia, Narciso, que era um cara muito bonito, uma parte dessa mitologia, através de uns papiros que foram encontrados do século IV, diz que esse cara tinha uma irmã gêmea. E outra parte de papiros, porque é uma história que não aconteceu, então tem muitas variações. Dizem que ele era sozinho, filho único. Mas seja como for, um dia, que a parte que fala que ele tinha uma irmã gêmea, diz que ele se apaixonou pela irmã, que era a cara dele, eram gêmeos idênticos, ele também tinha cabelo comprido. A irmã morreu numa doença, e aí ele se apaixonou pela imagem dele mesmo na água, porque ele vendo ele enxergava ela. A outra parte da mitologia diz que não tinha irmã nem nada, mas um dia ele olhou a face dele na água, e ele se apaixonou por si mesmo. Então ele era um cara apaixonado, eu me amo, eu sou o cara e tal. E a psicologia chama esse tipo de gente que se acha que é o cara, que é o bonzão, que é o bambambam, que filma e fala. A Bíblia chama esses caras de transtorno de personalidade chamado síndrome de Narciso.
E assim acontecia com a igreja em Laodiceia. Os laodicenses se achavam. A gente é o cara. Nós somos a igreja. Eles se sentiam autossuficientes, se sentiam perfeitos, e o dinheiro que traziam fazia com que entendiam que não precisavam mais de nada. O dinheiro tem essa situação, tá? O dinheiro tem essa situação. Quando o cara está com tudo, boi na sombra, ele não precisa nem da igreja mais. Ele não precisa nem congregar mais. Ele chegou num nível que agora, e tal, o dinheiro tem esse viés. Ah, pastor, por que eu ando na corda bamba todo mês? É para você ficar na presença de Deus. O Davi disse assim: Senhor, eu não quero muito para que eu não me esqueça de Ti. E também, cuidado para não ficar também pedindo esmola, porque senão é perigoso eu também desviar para o outro lado, blasfemar e fazer coisa. Então me dá o pão cotidiano. Essa é a sabedoria davídica. Então, para eles eram os caras, eles eram milionários, eles eram ricos, eles eram tops, mas Jesus não achava a mesma coisa. Para Jesus eram miseráveis. Ao passo que os esmirnenses, a igreja de Esmirna, sendo pobre, miserável, perseguido, eles eram maltratados, eles eram ralé e tal, e Jesus falou assim: mas você é rico, você não sabe, aleluia, mas você, aqui em cima, você é rico, aí fora, aí lá embaixo você está sofrendo, mas aqui em cima, meu amigo, quando você chegar aqui, você não tem noção de como nós estamos te esperando aqui em cima, mas aí embaixo você é pobre. E a outra igreja, aí embaixo você é rico, não é? É milionário, mas você é miserável. Então, falemos sobre narcisistas espirituais. Eu tenho que lutar aqui, porque vou passar aqui uns minutos. Tá bom, né? Tá gostoso, né? O narcisista, na psicologia, ele... Quer ver, ó? Cris, fica em pé aí. Defina rapidamente um narcisista. Um transtorno narcisista. Beleza. Sabe uma característica do narcisista? Ele não sente empatia. Ele não consegue se colocar no lugar de outro. O narcisista sabe tudo. Ele está sempre certo. Ele não erra nunca. Ele se acha o crente modelo. Vamos falar do evangélico. Do crente modelo. Todo mundo está errado, todo mundo tem defeito, menos ele. Ele sabe tudo. O narcisista não para em igreja. O narcisista não para em igreja. Ele chega aqui e fala: oh, que igreja legal, porque aqui não acontece isso, isso, aquilo que eu vi na última igreja. Aí ele fica aqui meses, depois ele fala: não, pastor César, ele também achava que era assim, mas não é. Então a igreja... O narcisista, ele transforma a casa dele num cativeiro para sua esposa ou para o seu marido, para os seus filhos. O narcisista, eles são os novos fariseus. Os fariseus. Abra sua Bíblia em Mateus 23, 2. Está escrito assim, ó, palavras de Jesus: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai tudo quanto eles vos disserem, mas não imiteis as suas obras, porque dizem e não fazem. Eles atam fardos difíceis de carregar e pesados, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Sabe o cara que senta e fica falando: porque a igreja na época orava, essa igreja não ora, a igreja não ofertava e não oferta, essa igreja fazia, evangelizava, essa aqui não evangeliza, mas ele mesmo não faz nada, nada, tudo tem que ser para ele, e por ele, e para ele, é assim. Então, meus irmãos, eu vou terminar o segundo ponto, não vai... O cristianismo bíblico é o cristianismo do amor e não do julgamento entre irmãos. O cristianismo puro é o que trata as pessoas com graça e não com uma régua que mede a santidade de cada um. Porque uma igreja é rica
E Jesus disse: vocês são pobres. Você é rico aí. Aqui está zerada a sua conta. E a minha igreja é pobre, sofrida e paupérrima. E Jesus disse: não se preocupem, porque vocês são ricos. Vocês não sabem, mas vocês são ricos. Terceiro, e a gente termina. Jesus é a resposta para os narcisistas e fariseus. Jesus é a resposta para os narcisistas e fariseus. Quando eu penso em narcisismo espiritual, a cara desse narcisismo é a igreja em Laodiceia. E Jesus responde para essa igreja no capítulo 3, versículo 18. Eu aconselho-te que de mim você compre o ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para se vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da sua nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a tantos quantos amo. Seja zeloso e se arrependa. Aqui está o spoiler. Esse pessoal estará diante de Jesus. Eu e você estaremos diante de Jesus. E se nós manifestamos uma coisa aqui, que não é a mesma lá, o conselho de Jesus está valendo. A resposta de Jesus aos narcisistas, não, porque eu não concordo com isso, eu não concordo. Mas quem disse que você é o juiz? Não concorda? Vai adorando a Deus sem concordar mesmo, meu irmão. É assim que funciona a fé. Tem um monte de coisa na Bíblia que eu não concordo. Eu por mim mesmo. Eu por mim mesmo, mas por que está escrito isso? Mas está. Está escrito, acabou. Eu não tenho mais que reclamar. Eu não tenho, essa é a lei, essa é a regra. Pastor, mas se fosse você, não, se fosse eu, ia ser muita coisa mais legal. Mas não sou. Então eu tenho que entender isso aqui, crer, praticar, amar, servir, seguir. E Jesus está dizendo: vocês acham que vocês são ricos, mas vocês são paupérrimos. E já que vocês querem ser ricos,